TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com alegria no coração, nós estamos aqui de volta ao nosso reencontro, o programa Respostas pela TV Imaculada. Uma saudação muito carinhosa para todos vocês que nos acompanham. E vocês sabem que vocês podem acompanhar esse programa aí pelo site da TV Imaculada, pelo aplicativo da Milícia da Imaculada, mas também aqui pela TV Campo Grande. Nós estamos aqui neste momento iniciando o nosso programa Respostas e saudamos todos vocês com muito carinho. Que Deus esteja abençoando, protegendo e conduzindo todos. Então nós queremos acolher nesse primeiro momento, saudar e acolher com muito carinho todos vocês que prestigiam o programa Resposta, seja pela participação, pela audiência que vocês nos dão, mas seja também pelas perguntas que vocês nos enviam. Então a gente sempre fica muito motivado exatamente pela participação de vocês. E o programa Respostas, vocês que já conhecem, sabem como ele funciona, como ele acontece. Nós temos 3 blocos, 3 momentos. No primeiro momento nós temos uma reflexão, no segundo momento e o terceiro, os 2 blocos são propriamente das respostas que nós damos às perguntas que vocês nos enviam. O programa Respostas não tem fórmula de bolo, mas a gente tenta fazer um caminho de compreensão que leve cada uma também a inserir o seu discernimento dentro dessas respostas. Quando a gente fala que não tem fórmula de bolo, é porque essa tentativa de dar uma resposta matemática, por vezes, não nos ajuda. E é importante que todos tenham. Às vezes a gente fica um bloco inteiro numa pergunta, exatamente porque uma pergunta ela não pode ser vista fora dos elementos que envolvem essa mesma pergunta, que pode abrir, inclusive, esclarecimentos sobre outros pontos. Então é importante a gente fazer isso. E agora, nesse primeiro bloco, nós estamos já há um tempo refletindo no capítulo 4 do documento. É um documento muito importante, claro, e nada comparado com a Sagrada Escritura, mas a tradição da nossa fé unindo a revelação presente na Sagrada Escritura, presente na tradição apostólica. A Igreja nos orienta, é uma mãe que nos orienta, que nos exorta, que nos fala. E a Igreja falou à humanidade no Concílio Vaticano II. E ela falou através de reflexões dos bispos do mundo inteiro, juntos com o Papa. E desse encontro nós temos alguns documentos muito importantes. Um deles, a Gaudium et Spes, que fala exatamente da relação da Igreja com o mundo. Isso é muito importante ter presente, porque tem muita gente confundindo as coisas, né? Por exemplo, uma visão muito pessimista do mundo, quando por mundo nós entendemos as forças contrárias ao Evangelho, as forças do antirreino, as forças do pecado, do desequilíbrio que se instaurou na realidade. Mas atenção, esse é um aspecto, porque embora o pecado tenha desintegrado, quebrado a harmonia das coisas, o mundo continua uma criação de Deus. É o lugar da nossa missão, é o campo da nossa missão. Então, tem várias acepções de mundo e aí depende um pouco da nossa visão de mundo. O que você não pode é escolher uma acepção e generalizá-la. Isso não pode, né? Então, esse documento está falando de um tema nesses dias, a função da Igreja no mundo atual. Qual que é a missão? É lugar da Igreja ficar interferindo na política e dizer em quem vocês têm que votar, em quem vocês não têm que votar? Estou dando um exemplo. Qual que é a missão da Igreja? Por exemplo, dentro de um Estado laico, que não é um Estado antirreligioso, mas dentro de um Estado laico, né, com a sua Constituição, como é que a Igreja realiza a sua missão? Então, nós vamos continuar na temática da missão da Igreja no mundo atual e hoje, de modo especial, colocando a contribuição, a ajuda que a Igreja oferece à humanidade. Esse é o subtítulo, é o título, na verdade, do tema
do encontro de hoje. Vamos para a leitura que a gente disponibiliza agora para vocês e eu já volto para a reflexão. A função da Igreja no mundo atual. Ajuda que a Igreja oferece ao homem, parte 2. Apoiada nesta fé, a Igreja pode subtrair a dignidade da natureza humana a quaisquer flutuações de opiniões, por exemplo, as que rebaixam exageradamente o corpo humano ou, pelo contrário, o exaltam sem medida. Nenhuma lei humana pode salvaguardar tão perfeitamente a dignidade pessoal e a liberdade do homem como o Evangelho de Cristo, confiado à Igreja, pois este Evangelho anuncia e proclama a liberdade dos filhos de Deus, rejeita toda a espécie de servidão, a qual tem a sua última origem no pecado, respeita escrupulosamente a dignidade da consciência e a sua livre decisão. Sem descanso, recorda que todos os talentos humanos devem redundar um serviço de Deus e bem dos homens, e a todos recomenda finalmente a caridade. É o que corresponde à lei fundamental da economia cristã, porque embora seja o mesmo Deus o Criador e o Salvador, o Senhor da história humana e o da história da salvação, todavia, segundo a ordenação divina, a justa autonomia das criaturas e, sobretudo, do homem, não só não é delimitada, mas antes é restituída a sua dignidade e nela confirmada. Por isso a Igreja, em virtude do Evangelho que lhe foi confiado, proclama os direitos do homem e reconhece que tem um grande apreço o dinamismo do nosso tempo, que por toda a parte promove tais direitos. Este movimento, porém, deve ser penetrado pelo espírito do Evangelho e defendido de qualquer espécie de falsa autonomia, pois estamos sujeitos à tentação de julgar que nossos direitos pessoais só são plenamente assegurados quando nos libertamos de toda a norma da lei divina, enquanto que, por este caminho, a dignidade da pessoa humana, em vez de se salvar, perde-se. Gaudium et Spes. Quando falamos então do auxílio, da ajuda que a Igreja oferece à humanidade, o documento nesse ponto ele está dizendo para nós que existe uma chamada justa autonomia das realidades sociais, das realidades econômicas, o Estado de Direito, ele tem a sua Carta Magna. Nós não podemos, como eu dizia para vocês, a Igreja defende o Estado laico, mas não laicista, porque o Estado como tal ele não pode ter uma religião, ele não é confessional em si mesmo na sua estrutura, mas ele respeita todas as expressões de liberdade, inclusive que são pautadas na dignidade humana, no discurso da liberdade humana. E vocês perceberam que a Igreja está falando aqui, defendendo que existem direitos humanos. E esses direitos a Igreja acredita, que ela inclusive deve promover tais direitos. Mas esse movimento por esses direitos humanos, eles têm que ser penetrados pelo Evangelho. Porque todo direito humano, ele é evangélico na medida que ele corresponde ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao princípio da liberdade, da consciência, da livre decisão. Então, nós não podemos pensar a Igreja como aquela que coloca um cabresto dentro da sociedade, muito pelo contrário, porque ela começa dizendo, que a ajuda que a Igreja oferece à humanidade nada subtrai de bom que tem nessa humanidade. A dignidade da natureza humana, que não pode ficar à mercê das flutuações de opiniões. Aliás, hoje está assim, quem grita mais alto ganha. Aliás, eu estou rezando para que a gente volte a ser uma sociedade normal, porque hoje é assim, quem grita mais alto na rede social é quem ganha, Quem grita mais alto. Não, eu quero uma sociedade que volte a falar de ciência, uma sociedade que nos oriente por aqueles que são os grandes peritos nas áreas,
não é qualquer um que pelas redes sociais aí começa a falar, né? As pessoas são formadas, as pessoas têm um entendimento, então a gente tem que voltar a ser uma sociedade normal, é normal que eu digo nesse sentido, com todos os problemas que nós temos, mas nós não podemos deixar alguns temas, por exemplo, a violência urbana, não pode ficar à mercê de um grupo ou de uma ideologia política, seja ela de A, seja ela de Z. A nossa sociedade tem que voltar a rediscutir alguns temas fora desse clima de polarização assim absurda, porque as pessoas estão respondendo assim pelo estômago, é na lata, ninguém reflete, é na bucha. Então a gente tem que parar, refletir realmente. Violência gera violência, a dignidade da consciência da pessoa. E se nós estamos falando de dignidade da consciência, é o direito a ter opinião, que não significa ter direito à ofensa. A ameaça, muito menos. A ameaça é um crime. Então tem muita gente confundindo essas coisas, o direito à opinião, como se a minha opinião pudesse, inclusive, ameaçar o outro. Não. Se a minha opinião é de uma ameaça, eu estou colocando em questão o quê? Não só a liberdade, mas a dignidade do outro. Aí o Estado de Direito tem que reagir e que bom que o faça, né? É importante que faça, porque o Estado não usa a mesma lei do bandido, né? O Estado não usa. O Estado tem outra, e nós queremos confiar num Estado que não usa a mesma lógica do meliante. Então, essa igreja, sempre, quando ela vai colocar a defesa, eu falo, quando é ferida, eu falei esses dias no encontro, quando a dignidade da pessoa humana é ferida, por exemplo, vocês vão ver a igreja levantando igual uma leoa. Por quê? Gente, você é um pai e uma mãe, se você tem um filho mais especial, não é que você não ama os outros filhos, mas ele precisa de mais atenção. Então, quando a igreja fala dos pobres, né, de gente que não tem nem o mínimo, que está com fome, por que as pessoas têm que se perturbar por isso? Ah, mas ela tem que falar só da cor da pena dos anjos? Não, é uma igreja inserida dentro do campo social. Então tem a autonomia das realidades sociais, políticas, mas esta autonomia não pode ser entendida jamais como total afastamento da lei divina. E como tal, essa lei divina ela vale para nós como princípio, por exemplo, como o princípio do pecado. Quando a gente está falando pecado hoje, a gente acha que todo mundo tem que entender como nós entendemos, mas pecado é um conceito teológico. Ah, isso é pecado. Se a pessoa não tem a fé que nós temos, o que isso quer dizer? Então, eu falo assim, não é, por exemplo, o conceito de pecado que está em crise. É uma certa acepção de pecado que a sociedade não suporta. Por quê? Por causa dos exageros, por causa de uma ênfase moralista, né? Por outro lado, o outro extremo também está presente. Agora, cada um faz o que quer. O relativismo crônico, né? Que termina por dizer que cada um segue a sua regra. Eu matei, eu tenho vontade de matar, vou matar. Não, absolutamente. Nós temos normas, nós temos uma ética. Se você está morando sozinho, é uma coisa, você pôs uma pessoa morar com você, você já tem ética. Nós estamos falando já de ética, porque tem que ter a inter-relação. Então, a sociedade precisa da ética. A sociedade, então, o Evangelho tem muito, muito a contribuir com esta sociedade. E, nesse sentido, a própria igreja sabe, né, que esta autonomia das realidades temporais, elas também respondem a princípios que a doutrina social da igreja apresenta, como o princípio do bem comum, é um princípio da doutrina social da igreja. Veja que contribuição importante. Quando é que nós vamos ter de novo políticos ocupados com o bem comum e não com a sua linha ideológica? Por quê? Porque todo mundo paga imposto, não paga? Direita e esquerda não paga imposto? Você deixa de ser brasileiro porque você discorda de governo A ou de governo B? Se essa é uma das grandes conquistas da nossa sociedade, você discordar. Não gostei disso. Porque o nosso trabalho como cidadãos não é só votar, é acompanhar. É acompanhar. E aí a gente tem que evitar, né, todos os extremos, o fanatismo político que nos impede de olhar a realidade e julgar a mesma realidade com critérios, né, capazes de respeitar sempre a dignidade da pessoa humana, a liberdade da consciência ali incluída. Então, essa contribuição que a igreja pode oferecer à sociedade, à humanidade, é uma contribuição que vem do próprio
âmago do Evangelho que convida-nos a ser serviço, né? A servir. Estou no vosso meio como aquele que serve. A igreja, se quiser imitar seu mestre, ela tem que fazer esse caminho, estar no meio da sociedade, não como aquela que detém o poder, mas como aquela que está a serviço da humanidade e, sobretudo, quando a dignidade humana é ferida. Tá certo? A reflexão termina por aqui, porque nós chegamos ao final do primeiro bloco. Fique com a gente, tá? Porque nós temos já no segundo bloco o início das respostas, as perguntas. E, por favor, não esqueçam de nos mandar as perguntas de vocês, tá? Só recordando que o nosso número de telefone aí do WhatsApp, né? Estou procurando aqui. E o nosso WhatsApp está aí à disposição de vocês, 993470532, exatamente para que você possa participar enviando sua pergunta, tá certo? Até daqui a pouco. Voltando para esse segundo bloco do programa Respostas, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo no nosso programa, se já estava conosco, que bom, continue. E agora nós vamos nesse segundo bloco, como acontece aqui no programa Respostas, depois da reflexão do primeiro bloco, nós vamos para as perguntas. E eu quero frisar novamente que você pode estar mandando seu recado, tá? Sua pergunta para nós, a equipe aqui está à disposição de vocês, como sempre, né? Pelo número 993470532, 993470532 e mande sua pergunta, sua participação. Aliás, eu queria, falando em participação, mandar um abraço, né, a Rose, que religiosamente todo o programa está aqui saudando a gente, ou com perguntas, ou com um alô. Rose, abraço carinhoso do programa Respostas para você. E agora nós vamos fazer uma ponte nessa primeira pergunta com o programa passado, porque a resposta que foi dada, se eu não me engano, no último bloco, sobre a pergunta em relação ao que a igreja pensa sobre a pena de morte, né? Ela foi retomada nessa pergunta, por isso que eu falo que essa próxima pergunta ela faz uma ponte com aquela questão. A Luísa, do Copa Sul, obrigado pela audiência, pela pergunta. A pergunta da Luísa: o senhor falou no programa passado que a igreja é contra a pena de morte. De fato, Luísa, o entendimento já faz um bom tempo que os papas têm percebido que se tornou cada vez mais restrita esta aspas, permissão, ao ponto que o Papa Francisco fez a alteração no Catecismo da Igreja Católica, que hoje a igreja chegou a uma compreensão de que não existe justificativa para a pena de morte. As justificativas que existiam antes, por exemplo, o perigo, né, da legítima defesa da sociedade, de que essa pessoa não fique presa, de que ela não consiga ser detida dentro do seu ímpeto de violência. Essa sociedade já não tem como. Aliás, a sociedade tem como fazer isso. Então, hoje a igreja, o seu entendimento chega ao ponto de que a igreja realmente, partindo sobretudo pelo princípio da dignidade, sobretudo pelo princípio da sacralidade da vida humana, tá? A sacralidade da vida humana, vocês vão me perdoar, mas a vida é sagrada também de quem faz o mal. É a vida que é sagrada, né? A pessoa que fez o mal não está ciente, né? Cometeu um grave atentado ao princípio, tá? O que é a lei de Deus? Não matar. É um atentado contra um princípio. Por quê? Qual que é o princípio? O princípio é esse que pauta isso, a inviolável sacralidade da vida humana, desde a sua concepção até o seu, aspas, fim natural, tá? Então a gente vai defender esses aspectos em todos as dimensões. Por quê? Porque você abrir uma brecha, você está abrindo um perigo social. Um perigo pode abrir um perigo que depois pode se voltar contra nós mesmos, tá? Então, inadmissível desse ponto de vista. Nisso a Luísa entendeu perfeitamente. A igreja é contra a pena de morte. Mas olha aqui, que bom que a Luísa trouxe esse segundo ponto, que é
que diz respeito propriamente à pergunta. De acordo com as alterações do catecismo, a igreja é contra a pena de morte, foi isso que ela falou. Agora a pergunta, e em caso de matar por legítima defesa, o que a igreja diz? Veja, aqui nós já estamos num outro campo, tá? Nós estamos num outro campo e já vou antecipar para vocês a resposta. A legítima defesa é aceita pela igreja como um meio necessário para a preservação da própria vida. Então a igreja é contra a pena de morte, mas é a favor da legítima defesa, desde que a legítima defesa seja legítima defesa. O que significa? Significa que nós temos alguns critérios. Gente, quem está me assistindo que é um advogado, que conhece o direito penal, né, sobretudo o pessoal da área de direito, poderia falar muito melhor para nós que, de fato, existem alguns critérios para ser decretada, por exemplo, a legítima defesa. Tá? Isso vale como um elemento fundamental dentro de um processo, por exemplo. Se ficar comprovada a legítima defesa, tá? Essa pessoa não precisa ser punida. Por quê? Porque a legítima defesa, seja o Estado, seja a igreja, defende essa realidade. Agora, veja os princípios para a gente determinar uma legítima defesa. Vou falar um deles que é o principal. Proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? A força que eu vou utilizar para me defender tem que ser proporcional à força do ataque que eu vou receber. Repetir, a força que eu vou usar, ela tem que estar no mesmo nível, na mesma proporção do ataque, da força do ataque. Agora, o que aconteceu na pergunta da Luísa aqui? A força que foi utilizada, infelizmente, causou a morte. Continua sendo válida a legítima defesa. Por quê? Porque se para impedir minha morte, tá? Não tem outro jeito senão matar aquele que me agride, que me ataca, nós estamos falando ainda de legítima defesa, embora nas suas consequências ela tenha atingido o grau máximo que causou a morte do outro. Mas veja, continua válido que a igreja é contra o matar. Por quê? Porque o objetivo da legítima defesa não é matar, é defender-se. Agora, se para defender-se, para eu preservar a minha vida, eu vou ter que fazer uma escolha ao ponto que o ataque, o ferimento que estão querendo me infligir vai matar, eu vou ter que usar a força proporcional. Mas ela não é buscada em si mesma. O que se busca é a preservação da vida da vítima, do inocente. Mas em nenhum momento a morte é procurada por si mesma. Vocês estão vendo a diferença? Acontece que na busca da defesa, tá, veio a potência do ataque, por exemplo, uma arma, um tiro. Né? Eu sei que eu cheguei ao ponto, a minha consciência está claro que eu vou matar ou morrer. Nesse sentido, se a pessoa fizer a opção pela defesa da sua vida e ao se defender causar a morte da outra pessoa, eu vou chamar aqui, não, ninguém se escandalize, efeito colateral. A morte aqui é um efeito colateral, mas não é a morte que eu estou procurando. Eu preciso parar o agressor. Essa é a meta da legítima defesa. Parar o agressor. Agora, veja, tem proporção entre eu pegar um pau, que eu vou para cima de uma pessoa, e a pessoa vem me dar um tiro. Não existe proporção, absolutamente. Porque o grau máximo de defesa é uma arma, um tiro. Né? Então a gente precisa entender que para ser legítima defesa, não é simplesmente eu alegar a legítima defesa. Porque, gente, tem tanto bandido que alega legítima defesa, tem tanta gente que alega, mas tem que provar. Tem que provar. Porque provada a legítima defesa, eu tiro a culpa. Por exemplo, né? A pessoa não vai ser considerada culpada em determinados casos. É como eu estou dizendo, daqueles que estão assistindo aqui, que são da área penal, do direito, e sobretudo do direito penal, poderiam dizer isso com muita mais propriedade. Mas aqui o que nos interessa é dizer que o ponto de vista da igreja,
Por vezes, se a legítima defesa causa a morte do agressor, continua válido de que não é a morte o objetivo principal da legítima defesa, mas a morte é que aparece como um efeito colateral por causa da utilização proporcional da força. Foi necessário utilizar uma força proporcional. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nesse contexto em que nós vivemos, o espírito do mundo adentrou nas nossas comunidades. Tá? O espírito mundano adentrou nas nossas comunidades e o evangelho foi substituído pelas ideologias. Isso acontece volta e meia, porque isso pode acontecer também no nosso nível pessoal. A gente tem que voltar ao evangelho. Não tem outra saída. A gente tem que voltar a Cristo. E nós temos que voltar para a igreja. Sim. Nesses temas, que nós que somos cristãos e que prezamos pelo destino final da nossa existência, ou como muitos usam falar, da nossa alma, nós bem sabemos que nós precisamos seguir a lei de Deus, a instrução de Deus. E não matar continua sendo uma lei divina. Não matar é lei divina. Então a igreja, nesse sentido, pode ser criticada porque hoje em dia a gente vê aqueles programas sanguinários, aqueles programas policiescos, onde o policial vira até uma celebridade. Então nós temos que parar com esse clima de violência e, o que é pior ainda, justificado, porque a gente justifica. A gente dá a gente passa um verniz dizendo que é direito da pessoa se defender. Atenção! Direito à legítima defesa não é o que nós estamos vendo na sociedade. Não é. Tanto que a maioria dos casos que a gente acompanha da utilização de arma de fogo não se trata de situações de legítima defesa, mas infelizmente de acidente com arma de fogo, de briga. Esses dias teve uma briga por causa do choro de uma criança que terminou em morte, 2 pessoas mortas. A banalidade. Tá? Por quê? Nós não estamos dando conta de que tem muita gente que não tem condições de ter uma arma, gente. Nem tem muita gente que não tem condições de ter uma arma, meu Deus. Então, eu penso assim, que, por exemplo, o pobre tem uma questão de injustiça social. Como que pobre vai se defender? Pobre precisa comprar feijão. Senão não fecha o mês, vai comprar arma. Então, esse espírito miliciano, perigosíssimo. Nós estamos nos armando até os dentes, isso é perigoso. Socialmente falando, isso é perigoso. Haja vista que nós já acompanhamos iniciativas aqui e acolá das pessoas querendo fazer, aspas, a justiça com a própria mão. Mas justiça dentro da própria concepção que tem. Tá? Então, é hora de reverter esse processo. Eu falo, é hora que se chamar uma sociedade cristã, volta para o Evangelho. A nossa sociedade precisa voltar para o Evangelho. E nós precisamos entender e compreender mais do que nunca, por exemplo, os católicos. Aqui eu estou falando agora de modo especial os católicos. Precisa conhecer a doutrina social da igreja, que por sinal é a próxima pergunta, já vou adiantar para vocês. É uma ilustre desconhecida. Então tem muita gente falando tanta abobrinha, mas que as pessoas gostam de ouvir, mas não é o Evangelho, não é o ensinamento da fé. Esse ódio que nós estamos criando uns pelos outros e alimentando, ele chega um momento que ele é terrível, porque ele volta para nós. Ele volta. Não adianta, gente. Ele volta de outro jeito. Então, a gente precisa, nesse momento, como sociedade, parar. Não, a gente precisa. Tá? E para dizer para A e para Z, que tem certas coisas que são inadmissíveis. Que se nós continuarmos nesse espiral de violência que vai gerando violência e nós estamos justificando cada vez, amanhã nós vamos virar um faroeste. Nós vamos virar um faroeste brasileiro. Então, é hora da sociedade, dos políticos, pararem para pensar o que nós estamos fazendo com essa nossa sociedade. Eu estou pensando num pai que tem filho, que vai crescer nesse mundo, de todo mundo armado, de todo mundo, um bando de gente desequilibrada. E os filhos? O que a gente faz? Eu não tenho filho, mas eu falo que eu tenho filho e sobrinho.
eu fico pensando, o amiguinho vai com a arma para a escola dentro da bolsa. Então, eu falo assim, gente, eu estou falando com muito amor, com muito carinho, mas com muita preocupação. Tô percebendo, vocês estão percebendo. Muita preocupação. Então, por favor, não usem a legítima defesa, tá? O direito é um direito. O é também para a igreja. O é também para a doutrina social da igreja. Mas atenção, tem critérios muito claros para uma espécie, aspas, de declaração da legítima defesa. Como eu falei para vocês, eu não vou elencar aqui todos os critérios, mas o que eu falava foi aquilo que nesse momento é essencial. A questão da proporcionalidade, o objetivo principal da legítima defesa, parar o agressor. Se para parar o agressor, já que a força que vem dele é uma força letal, em se tratando de uma força letal, a minha legítima defesa vai ter que chegar até as últimas consequências. Isso significa que o efeito colateral pode ser inclui a morte do meu agressor. Tá? Então, a gente precisa parar, pensar o que é a legítima defesa e o que é incentivo à violência. O que nós estamos acompanhando é muita gente misturando alhos e bugalhos para justificar um clima belicoso, um clima bélico, um clima de guerra entre nós. Um clima de guerra entre nós. Então nós precisamos entender que como sociedade nós temos realmente que respeitar as diversas expressões políticas partidárias, todo mundo tem esse direito, e eu não preciso demonizar o outro é oposição, o outro não é inimigo. Tá? O outro é oposição política, você discorda das minhas ideias, mas nós vamos continuar convivendo. Tá? Nós vamos continuar se querendo bem. Por quê? Porque oposição não é inimigo que eu tenho que mandar para fora do país ou que eu tenho que matar. Tá? Então, por favor, vamos voltar à sanidade mental. Olha aí, os psiquiatras têm muito trabalho nessa sociedade, né? Porque, exatamente, a gente vai ter que voltar à nossa sanidade. Embora o trabalho do psiquiatra é evitar de que a gente fique doido, né? Porque de vez em quando dá vontade mesmo, né, gente? Pois é. Então, nós vamos para o nosso intervalo, chegando ao final desse intervalo, com uma questão que foi muito importante. A igreja é contra a pena de morte, mas a igreja defende o direito à legítima defesa. Porque a legítima defesa não é direito de matar, é direito de se defender. E, nesse sentido, a morte não é buscada em primeiro lugar, é um efeito colateral. Tá certo? Então, vamos para o nosso intervalo e nós já vamos voltar, então, para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. Promessa feita, promessa cumprida, e nós voltamos para o terceiro bloco. O último bloco passa rapidinho, né? Esse nosso encontro, muito rápido. Por isso que é muito bom estar sempre com vocês. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação, tá certo? Agora, a pergunta que nós vamos falar, eu já cantei a pedra no bloco anterior, que é a pergunta da Rafaela. O que a Rafaela quer saber, gente? Lá do bairro União. Olha só. O que é a doutrina social da igreja? Que bom que nós estamos fazendo esse tipo de pergunta, porque esse é um tema que cada vez mais aparece dentro das nossas formações. E o nosso povo, e eu estou falando nosso aqui, quando eu estou usando esse termo possessivo, eu estou falando o pessoal da igreja católica, tem muito pouco informação sobre o campo da doutrina social da igreja. E é uma coisa interessante que eu estava observando esses dias. Quando fala de moral sexual, meu Deus, nós somos informadíssimos, né? Sobre concepção, toda a moral sexual, parece que para nós está muito clara. Mas a moral social? Então parece que estamos usando 2 pesos e 2 medidas. Por isso que é muito oportuna, Rafaela, a sua pergunta, porque a gente precisa falar sobre a doutrina social da igreja, que nada mais é do que a aplicação das consequências oriundas da revelação, da fé
que iluminam determinadas realidades sociais. Em síntese, é isso, gente. Ou seja, quando eu ouço alguém fazer uma crítica à campanha da fraternidade, eu acredito que isso possa ser feito. A campanha, não sei, precisa melhorar, a campanha ficou muito burocrática, a campanha não tem mais sentido de existir. Mas sabe o que me preocupa? Quando por trás, ali, escondidinho ali, sabe, no cantinho, da crítica à campanha da fraternidade, quando está a seguinte ideia, que é perniciosa, perigosa, a ideia de que a igreja e a fé não têm nada a ver com esses temas. Isso é perigoso. Por exemplo, falar, o que tem a ver educação com salvação da alma? Mas jumentinho, o que nós fizemos com esta separação de corpo e alma, que se reflete na separação entre espiritual e material, que no fundo decreta a total irrelevância da nossa perspectiva de fé sobre a realidade social. Mas quando tem um problema moral, aí a gente quer, não pode. Quando convém, a gente lembra, né? Quando convém, que hipocrisia é essa? Vocês sabem que eu sou da minha igreja, amo a minha igreja, mas está cheio de hipocrisia dentro da nossa comunidade. E a gente está lutando sempre, né? Eu falo por quê? Porque existe um Judas dentro de nós. Existe. Ele fez parte do membro do colégio apostólico. Isso para a gente não desanima em deixar de amar a igreja, porque nós estamos falando dos membros da igreja. Eu, como membro da igreja, como diz o outro, sou comedor de arroz e feijão, né? Mas nós precisamos voltar a pensar a realidade a partir da ótica de Deus. Deus tem algo a dizer para a educação. Deus tem algo a dizer para a família. Deus tem algo a dizer para a economia. Vamos organizar, né? O que é? O centro da economia é o lucro? Por causa dessa visão utilitarista, desse neoliberalismo exacerbado, nós estamos acabando com tudo, gente. O que está acabando com a Amazônia? Não é a minha oração. O que está acabando com a Amazônia? Ganância. Não é o MST que está acabando com a Amazônia. Vamos lá ver. Ganância. Mata. Mata nossos rios. Mata nosso ar. Não pode falar? Eu vou falar. Não gostou? Problema seu. O que mata? Essa ganância exacerbada. O centro não é o lucro, é a pessoa humana. Mas você está sendo exagerado. Tá. Vamos continuar nessa linha que nós estamos, porque o fato de que a igreja tenha sérias críticas a determinados regimes, e eles na construção, né, são inadmissíveis e incompatíveis, né, com os princípios da nossa fé. Por exemplo, quando o comunismo nascente dizia que para você ter a carteirinha do Partido Comunista, você não pode crer em Deus. Você tem que fazer uma espécie de renúncia, porque toda essa linha. É óbvio que a igreja levantou a voz ali naquele contexto. Agora, hoje, tem a utilização instrumentalizada desse fato para dizer, então a igreja canonizou o capitalismo. Que absurdo. A igreja não canonizou nenhum sistema político, porque todos eles são falhos, limitados. São necessários determinados processos de revisão. E o que é a revisão de um sistema social, senão uma crítica, onde se perceba que ele está desvirtuando a missão principal de um sistema político? Por quê? O sistema econômico-político tem que servir à humanidade e não um grupo. Por exemplo, quando a igreja vai falar da destinação universal dos bens. Já ouviu falar? É um princípio da igreja, da doutrina social da igreja. Então, a doutrina social da igreja, em primeiro lugar, Rafaela, é doutrina. É ensinamento da fé. É ensinamento da fé. Quando a igreja fala, olha, a questão do anticoncepcional, a questão da sexualidade, a igreja também vai dizer, olha, empresário, você pode ir para o inferno se você continuar assim. O roubo, a injustiça, a corrupção
não nos esqueçamos que a lei da ficha limpa foi uma iniciativa, claro, com outras igrejas juntos também, mas da própria igreja. A ficha limpa foi uma pressão social, um nível de consciência social muito grande. Pois é, isso não tem nada a ver com a nossa fé, tem tudo a ver com a nossa fé. Então, é uma igreja presente, que está ali. É a igreja em saída, que fala Papa Francisco, não é aquela igreja de gabinete, não é aquela igreja paroquialista. Eu não tenho nada contra a paróquia, contra o paroquialismo. Visão redutiva da compreensão pastoral da igreja como ela se fosse somente paróquia. Estrutura, manter estrutura. Então, quando a gente fala hoje, gente, quem foi em grandes encontros hoje de reflexão, quando fala de campo pastoral, vai falar da conversão pastoral. Está se falando de conversão pastoral já tem um tempo. Dentro do projeto de conversão pastoral, e não vai acontecer uma conversão pastoral enquanto nós continuarmos colocando a manutenção, a autorreferencialidade das nossas estruturas e não colocando isso na meta principal da igreja. Qual que é a meta principal da igreja? Evangelizar. Esse é o coração da igreja. A igreja nasceu para evangelizar. A igreja nasceu enviada, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Então a igreja precisa saber que parte da sua missão é a implantação do reino, e esse reino não acontece enquanto nós não estivermos conscientes desta missão. E aqui a gente precisa questionar as estruturas, sim, mas jogar tudo fora? Não. Vamos redimensionar as coisas. A paróquia tem que passar por uma conversão pastoral? Urgente! As nossas cúrias têm que passar por uma conversão pastoral? Os nossos padres têm que passar por conversão pastoral? Oi, presente! Nós temos que passar por conversão pastoral. E o que eu estava querendo dizer, que até um certo ponto eu me perdi, é isso que eu ia falar, não vai ter conversão pastoral se nós não conhecermos melhor a doutrina social da igreja. Ou se nós continuarmos nesse discursinho separatista, né? Alma, espiritual, é um mundo, e a realidade da família, da vida, da existência concreta é outro mundo. E aí a gente vai continuar decretando a total irrelevância da fé para os assuntos importantes da nossa sociedade. Então a gente tem que repensar a economia, é urgente. A gente tem que repensar a economia, a gente tem que repensar a política, a gente tem que repensar a vida em sociedade, a gente tem que repensar hoje como é que nós estamos tratando a nossa casa comum, o nosso planeta. Quem vai vir daqui a um tempo? O seu bisneto, o seu tataraneto, vai ter condições de ir para Bonito e encontrar aqueles rios de água limpa? Ou ele vai ter que ver isso pelos meios digitais? Então é hora, gente, também de falar para algumas pessoas que ganância é essa. Para! O mundo não aguenta mais isso. E claro que a igreja vai ser apedrejada como o Papa Francisco está sendo apedrejado. Porque o Papa Francisco está falando para os ricos, calma, né, nego? Por quê? Porque desenvolvimento, a nossa sociedade cria rico, não cria desenvolvimento necessariamente. E é muito engraçado os discursos, porque não queremos um Estado pequeno, mas na hora que quebra, quem que vão recorrer? Quem é que injeta milhões de novo na economia? Adivinha? O monstro Estado. Então, gente, ganância mata, né? Ganância acaba com a gente. Então, nós precisamos rever essas coisas, claro, e vai incomodar, a igreja vai incomodar sim, tá? Irmã Dorothy foi assassinada não porque ela estava, como diz o outro, plantando cacau na Amazônia. Por que ela foi morta? Por que ela foi assassinada? Vocês têm a resposta, vocês querem que eu fale? Não, né? Não precisa. Então, a gente precisa ver que, como sociedade, hoje, por exemplo, o princípio do bem comum, né? O princípio do bem comum. É hora de pensar o nosso cuidado com a casa comum. O que nós temos a ver com alma? Agora vamos ficar falando de ecologia, é uma igreja verde e a preocupação com as almas. E quem falou que uma coisa anula a outra, jumentinho de Cristo? Né?
Então, uma coisa não anula a outra. Ninguém está dizendo o nosso caminho de santificação passa pelo caminho da construção de um reino de Deus. As duas coisas estão juntas, meu povo. Por quê? Porque a gente quer, de novo, uma espiritualidade intimista, eu e Deus e o resto. Não vou falar palavrão, né? O padre não pode, né? Acho que se lasque não é um palavrão, Não, né? Acho que não. O Fábio está dizendo aqui que não é, não, tá? Mas é para falar, sabe para quê? Para o português ser mais claro. É por isso que a gente usa essas terminologias, né? Tem coisas que o português é muito claro, né? A língua ajuda. Então, não é assim. Até porque, quando a palavra de Deus fala, você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você está indo lá para o culto, para a missa, levar a sua oferta. Olha, eu estou indo para agradar a Deus, levar a oferta. Lembra, primeiro, que aquela oferta é fruto do trabalho humano, porque o padre, antes da consagração, fala, esse pão que é fruto do trabalho humano, da terra e do trabalho humano. Então, o material está ali junto, o trabalho humano está ali. Também, tudo, aí a palavra de Deus fala, espera, a oferta pode esperar. Vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. O que significa? Que amor a Deus e amor ao próximo, duas faces de uma única moeda. Eu quero ir para o céu, eu quero ser uma alminha boa, tá? Essa alminha boa não acontece, não se chega ao céu sem amor. E amor a Deus e amor ao próximo. É isso mesmo. Se você diz que você ama a Deus a quem você não vê, então tem gente que está com aquela espiritualidade do ama a Deus, mas no fundo não ama ninguém. Nada. Porque não tem rosto. Até gente que eu falo para os estudantes, né? Eu amo a igreja. Mas qual igreja que você ama? Porque pode ser uma abstração. É igual uma esposa. Eu amo as mulheres. Não, quando você casa, você ama uma mulher. O que significa? Ela tem um rosto, não é? Ela tem uma história, ela tem uma biografia, ela tem uma personalidade. O nosso amor não pode ser abstrato, amo a igreja. Tem que ser concreto, tem que se encarnar. Porque no fundo, muitas vezes é uma desculpa para a gente não se comprometer. Tá bom? Estaria melhor se eu estivesse em casa fazendo outra coisa, né? Tem um monte de coisa para fazer. Não, mas eu me comprometo, eu venho aqui, dou a cara a tapa assim. Não tem problema não. De vez em quando levo uns tapas, tá? Não tem problema não. Faz parte, né? E não tem problema nem de me corrigir. Eu não casei com erro. Não casei com erro. Tô casado não, tá bom? Então a gente às vezes tem que chegar ao ponto de ser honesto e dizer, gente, aquele pensamento que eu falei para vocês, aquilo ali não condiz com o evangelho não, tá? Tem que rever aqui. Ainda mais que eu tô falando numa TV, né? Meu Deus do céu, o alcance é muito maior. Isso é perigoso, né? Tá bom? Então é muita coisa para a gente pensar, mas a doutrina social da igreja é ensinamento da fé que diz respeito, por exemplo, a eu como trabalhador na empresa, né? Uma coisa é um trabalhador, outra coisa é um trabalhador cristão. Né? Eu quero que aquela igreja, eu quero que aquela empresa progrida, mas aquela empresa também tem uma função social, né? Tudo isso é importante. Tá certo? Me avisaram que nós chegamos ao final do programa e como a gente quer saudá-lo sempre deixando a bênção de Deus, essa bênção mais uma vez nós vamos invocar pela intercessão da nossa querida Mãe Maria, que é invocada na dimensão da fé por São Maximiliano como aquela que é toda plena de Deus, sem pecado, né? Por isso chamada de Imaculada. Então, por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, sua família, seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, deixo aqui meu abraço carinhoso, uma saudação, a promessa do reencontro no próximo programa. Até lá, fiquem com Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.